Olá pessoal, bem-vindo, boa tarde. Daqui a pouquinho nós vamos começar a live. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do mercado de trabalho. Um monte de assunto bem relevante aí para a gente discutir. Convido os amigos aí. Queria agradecer o pessoal do Shopping Cidade Jardim, agradecer também a Marina do Mink, né, pelo convite. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, um assunto que eu acho que é muito interessante, para o momento que a gente está vivendo, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, onde a gente precisa discutir um pouquinho sobre futuro, mais do que nunca. Nós vamos falar hoje sobre futuro do mercado de trabalho, como lidar com essa enxurrada de formação e conteúdo que a gente tem vindo de tantas frentes hoje em dia, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos poder falar também um pouquinho sobre como criar a nova geração, né? Como é que a gente prepara nossos filhos para essa realidade, esse futuro que pode mudar tanto em tão pouco tempo, né? Principalmente com o advento de novas tecnologias, aí, tem tantas tecnologias exponenciais vindo por aí, né? Então vamos falar sobre isso também. Convido os amigos, mandem suas perguntas também, tá? É muito legal poder responder pergunta. Então manda as perguntas, clica ali no quadradinho que tem uma interrogação, manda a pergunta para a gente poder responder tudo e discutir sobre isso. Bom, para começar, tá? A gente está vivendo uma pandemia aí, óbvio, né? Todo mundo está sabendo disso, todo mundo preocupado, todo mundo vivendo essa maluquice. E agora, o que é muito importante a gente entender é que, apesar de a gente estar num momento muito grave dessa pandemia e tudo mais, já dá para perceber que ela vai mudar muito o comportamento das pessoas, vai mudar muito o comportamento de consumidor, vai mudar muito como as empresas estão se relacionando com funcionários, né? Então, a gente falar sobre isso nesse momento de transformação, muita coisa que vai acelerar, né? Então a gente vai ter uma aceleração muito grande aí de mudanças que estavam para vir nos próximos anos, mas que podem vir muito mais cedo do que a gente imaginava, né? E aí é muito importante a gente falar sobre isso. De certa forma, esse momento que está vivendo, dá para dizer que são um reset, né? É como se fosse desligou tudo, ligou tudo, vai parar tudo, vai voltar a funcionar tudo, e muita gente tem falado, eu também acredito nisso, as coisas não vão ser mais iguais como eram antigamente, né? A gente vai ver o que está sendo chamado de novo normal, né? Eu tenho muita esperança e muita expectativa desse novo normal. Eu espero que a sociedade como um todo passe a dar muito mais valor para a ciência, passe a escutar muito mais a ciência, né? E, naturalmente, também, outra coisa que eu acho que vai acontecer, e que eu tenho muita esperança que vai acontecer, é que a gente comece a olhar e agir com mais carinho, pensando no longo prazo, né? Isso é muito relevante num país como o nosso, né? Que sempre teve muita dificuldade de fazer planejamentos e ações de longo prazo. Então, acho que é muito relevante para a gente isso. E eu acho que vai ser muito importante. E quando eu falo de longo prazo, por que eu acho que isso vai acontecer? Porque o que a gente está descobrindo é que essa crise ela não é pontual. Assim como esse vírus, né, independente da gente resolver isso rápido ou não, a gente já percebeu a possibilidade de ter outras situações como essa, com outros vírus, ou até possível volta desse mesmo vírus, né, que vai ter mutação e vai voltar também, inclusive com mais força. Então acho que a população, os governos, a sociedade como um todo começa a ter muito mais peito aberto para poder pensar e agir no longo prazo, né? Então acho que isso é uma boa notícia, apesar desse momento que está vivendo ser uma desgraça. Não dá para prever esse futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas dá para sim saber que a gente está vivendo uma mudança de comportamento que foi acelerada, dá para a gente perceber também que muito dessa transformação tem a ver com o que é chamado hoje em dia de transformação digital, né? E o que é a tal transformação digital que todo mundo está falando? É uma transformação que tem base tecnológica, né? Então, para dar um exemplo, 20 anos atrás surgiu a internet, começou a crescer e tudo mais. Hoje, a gente não se comporta mais como se comportava antigamente. A maneira como a gente se alimenta, como a gente se transporta, a maneira como a gente namora, a maneira como a gente conversa, tudo isso mudou,
né? A nossa participação na política, tudo isso mudou. E o que a gente está vendo é que isso não foi uma transformação pontual, isso é uma transformação contínua. As coisas estão mudando todo ano praticamente. E agora a gente vai ter uma quantidade absurda de novas tecnologias que vão acelerar isso, né? Então, para dar alguns exemplos, impressão 3D, né, vai mudar muita coisa, vai ter impacto em muitas indústrias, muitos segmentos, né? A maneira, assim como a internet é muito mais do que um meio de divulgação, um meio de, né, de conteúdo, né? A impressão 3D também vai ser muito mais do que um meio de produção, né? Vai mudar comportamento, vai mudar a maneira como a gente tem percepção de inovação, e muitas coisas assim. Mas não é só impressão 3D, a gente tem internet das coisas, né? As coisas cada vez mais ligadas, isso vai mudar também muita coisa, as cidades vão ficar mais inteligentes, a gente vai ter aí câmeras e microfones espalhados por todo lugar, capturando informação, tendo inteligência para trabalhar em cima disso. O que mais? CRISPR, não sei o quanto de vocês já escutaram falar de CRISPR. Imagina como se fosse a edição genética do futuro, né? Então com CRISPR a gente vai ter muita coisa interessante para descobrir novos materiais, né? Novas roupas, para fazer detecção de doenças de uma maneira muito mais rápida e barata do que a gente faz hoje, curar doenças e curar problemas genéticos que a gente tem, né? Então CRISPR é uma tecnologia que vai ter impacto muito grande e pode até criar toda uma discussão muito relevante sobre super-humanos, né? Então, será que se eu tiver dinheiro eu vou poder escutar melhor que você, ou ver, enxergar melhor que você, ou ter mais força, ou emagrecer, enfim. Então, tantas tecnologias exponenciais vindo aí que vai mudar muita coisa. O que mais? A principal delas, inteligência artificial, né? Tem muito a ver com esse assunto que a gente está falando, de futuro do trabalho. Inteligência artificial já está fazendo coisas magníficas, a gente já vê ela fazendo coisas que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, era coisa de ficção científica, né? Mas isso é uma coisa que ainda vai ter muito impacto, não só junto com essas outras tecnologias todas, mas principalmente no mercado de trabalho. Por quê? Porque a inteligência artificial consegue calcular muito das coisas que a gente faz hoje, né? E com isso substituir parte do tempo ou parte do trabalho que a gente faz. E a hora que isso acontece, em uma grande escala, né, isso pode ter um impacto muito grande em geração de empregos. E isso tudo está sendo também acelerado pelo Covid. Por quê? Porque muitas fábricas ficaram paradas, muitas empresas ficaram paradas, então naturalmente muitas dessas empresas vão começar a olhar para uma série de outras coisas. Trabalho remoto. Óbvio que a hora que acabar esse lockdown, as empresas não vão fazer 100% do trabalho remoto como está sendo agora. Mas será que não dá para fazer, sei lá, 30%, 40% da equipe 2 dias por semana? 20% do trabalho remoto? Então isso já pode ter um impacto muito grande. E o que mais que dá para automatizar com inteligência artificial, né? Então dá para fazer muita coisa também. Então a gente vai ter uma mudança muito grande aí. E as pessoas que acham que inteligência artificial só vai tirar emprego, né, do que a gente chama de colarinho azul, ou seja, aquelas funções mais braçais e tudo mais, que a gente fala muito de robôs, né, aqueles braços robóticos e tudo mais, não é verdade, tá? Essa é uma tecnologia que vai tirar também, vai automatizar funções de empregos, né, de colarinho branco, como advogados, como médicos, né? Então você pode usar a inteligência artificial para ajudar médicos no tratamento, seja para identificar a doença, seja para recomendar tratamento de doença, fazer leitura de contratos, por exemplo, recomendação, montar contratos novos, dá para fazer isso com inteligência artificial. Então você tem hoje alguns casos de empresas que já usam isso e que em poucos segundos conseguem executar o trabalho do que antes era preciso dezenas e até centenas, às vezes milhares de advogados fazendo durante muito tempo. Então, essa toda leva de tecnologias exponenciais, isso pode trazer uma quantidade, um impacto muito grande na geração de empregos, né? Mesmo que isso não substitua 100% o trabalho de uma pessoa, né? Isso, se substituir uma grande parte disso, já pode ter impacto no mercado de trabalho, né? Então você imagina um escritório que tenha hoje 20, 30 advogados, mesmo que você não consiga substituir 100% de um advogado, se você conseguir substituir uma boa parte do trabalho desses advogados, teoricamente você vai precisar de menos advogados para resolver o mesmo problema. Então, isso causa um impacto muito grande. Muita gente defende que isso não vai ser um problema,
que a gente já teve no passado situações como essa de tecnologias que tiraram emprego, mas que tecnologias que também geraram empregos novos, né? Então, para dar um grande exemplo, na Revolução Industrial, muita gente perdeu emprego nas fábricas, mas se criou muitos empregos no ramo de serviços, né? Então, a hora que isso acontece, você tem mais empregos hoje de serviço do que você tinha antigamente. Qual que é o grande problema de pensar dessa maneira? Primeiro, o time para isso acontecer, né? A transição que você teve no passado pode ser que seja muito mais rápido agora. Então, com inteligência artificial, você pode ter em poucos anos uma quantidade brutal de empregos sendo perdidos em pouco prazo, né? Então é diferente você ter aí 20, 30, 40, 50 anos para se adaptar e criar cargos novos, empregos novos. Se isso acontece num curto espaço de tempo, né, é muito difícil você substituir esses empregos. Então mesmo que você fale, não, mas em 50 anos vai ter mais emprego do que tem hoje. Mesmo assim, né, se durante 10 anos, 20 anos você tiver muito menos emprego, essa crise ela é muito assustadora. Segunda coisa, muita gente acredita que inteligência artificial é diferente das outras revoluções tecnológicas que a gente teve, né? Diferente da revolução agrícola, diferente da revolução industrial. Muita gente acredita que a inteligência artificial vai ser tão avançada que vai ser difícil gerar novos empregos. Mesmo os novos empregos vão acabar sendo gerados também por inteligência artificial, né? Então esse é o segundo ponto. Mas tem um terceiro ponto que também é muito relevante a gente falar. Como aconteceu nas outras revoluções, os empregos que são perdidos, né, aquelas pessoas que perderam o emprego, não necessariamente estão aptas para assumir os empregos novos, né? Então, vamos supor que amanhã você tem um emprego novo que é, por exemplo, alimentar dados para criar robôs de inteligência artificial. O cara que perdeu o emprego na fábrica não necessariamente está apto a fazer esse tipo de coisa, né? Então você tem toda uma questão aí de treinamento, de preparação desse público, que também é muito relevante, né? É muito importante. Por isso que a gente tem, já há algum tempo, muita gente falando sobre a renda básica universal, né? Não sei se já ouviram falar sobre isso. Esse é um assunto que voltou muito forte agora, né, com a história de Covid, porque muitos países estão fazendo algo muito similar a isso, que é dar dinheiro para a população que ficou desempregada, que não tem como trabalhar, né, sem nenhum retorno disso. Ou seja, você dá dinheiro sem que essa pessoa precise fazer nada em troca, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, né? Isso gera uma discussão muito acalorada, né? Assim, como assim você vai pagar, o governo vai pagar para as pessoas e elas não precisam trabalhar, não precisam fazer nada? Então essa discussão ela é muito delicada, muito complexa, mas ela já está rolando há muito tempo, né? Você tem muita gente grande, muito pensador grande, Yuval Noah Harari, né? Bill Gates, o próprio Elon Musk, tem muita gente falando da necessidade de se discutir esse tipo de coisa, né? Dada a importância que a gente tem dessa questão de ter poucos empregos num futuro próximo. Agora com a história do Covid, muitos países têm feito isso, mas são ações, às vezes com um valor menor do que seria uma renda básica universal, né? E um período de tempo muito curto. A ideia, quando esses caras falam de renda básica universal, era efetivamente colocar dinheiro na mão das pessoas como se fosse uma aposentadoria, mas para quem não está aposentado. Então, seria um negócio contínuo, né? E isso é muito delicado, porque para um país como o Brasil, por exemplo, da onde iria sair esse dinheiro, né? O que é muito interessante nesse momento é a gente entender que, olha só que interessante, no Brasil já existe uma lei que garante isso, né? Essa é uma lei de 2004, do Suplicy. Essa lei foi aprovada tanto pelo Congresso como pelo presidente na época, e essa lei ela diz o seguinte, que o governo ele já deveria dar para cada cidadão brasileiro, ou cada cidadão não brasileiro, mas residente há pelo menos 5 anos no Brasil, o suficiente para esse cara poder pagar as despesas mínimas de alimentação, de educação e de saúde. Então imagine que a gente esteja falando, por exemplo, de um salário mínimo, tá? Não estou nem discutindo aqui se o salário mínimo ele seria suficiente para isso ou não, tá?
Mas imagine que você vai pagar um salário mínimo para cada pessoa do Brasil. Mesmo que você não pague mais aposentadoria, ou mesmo que você não pague mais outros benefícios que o governo dá, como Bolsa Família, por exemplo, né? Imagine que você vai gastar um salário mínimo para cada cidadão adulto, né? Nós estamos falando de 160, 170 milhões de pessoas. A hora que você multiplica isso por 12 meses, nós estamos falando de, por ano, alguns trilhões de reais. Né? Então, assim, isso é maior do que o orçamento da União. Né? Sem contar que a União precisa gastar com outras coisas também. Não adianta só dar dinheiro para o povo. Para isso também ter que gastar com segurança, com educação, com saúde, enfim. Então, da onde vem essa grana? Né? Então, essa discussão, ainda que seja uma discussão relevante e que seja cada vez mais pertinente no mundo, né, é uma discussão bastante complicada, porque uma coisa é a gente entender que isso deveria ser feito. A outra é, da onde sai o dinheiro para fazer isso? Né? Então, isso é muito complicado. Agora, mais do que olhar para a questão de automação de emprego, a gente precisa entender também que não é só perder empregos, mas que todas essas tecnologias exponenciais e o próprio Covid está fazendo isso, está acelerando a mudança. Né? E essas tecnologias exponenciais todas, elas não só correm o risco de tirar emprego, mas uma coisa que é fato, que a gente já sabe, elas vão gerar muitos empregos e elas vão gerar impacto positivo no PIB para quem? Para os países que investiram nisso, para as empresas que investiram nisso. Né? Então é muito relevante que em algum momento, independente da gente ter essas discussões mais complicadas, como renda básica universal e tudo mais, é muito relevante que a gente tenha essa discussão sobre essas tecnologias exponenciais que vão ter impacto nessa transformação digital que a gente está vivendo cada vez mais acelerada, porque isso vai ter impacto na geração de PIB, vai ter impacto na geração de emprego. Tá? E são questões muito complicadas, porque antes até de responder isso, a gente precisa responder coisas do tipo, como é que a gente fomenta o empreendedorismo no Brasil? Né? O brasileiro, ele é muito empreendedor, a gente tem aí por ano, sei lá, mais de 500 mil empresas que se abrem, mas a gente não tem cultura de empreendedorismo. Fora isso, vocês sabem, a gente vive num país onde tudo é feito para dar errado, né? Burocracia, corrupção, impostos, enfim, tudo isso. Então, assim, como é que a gente faz para fomentar o empreendedorismo no Brasil? Essa discussão ela é muito pertinente e ela é muito urgente. Outra coisa, como é que a gente acelera a criação de novos empregos? Como é que a gente fomenta, através dessas novas tecnologias, a geração de novos empregos? Né? Entender, por exemplo, onde que o ser humano é bom que o robô não é, né? Que a inteligência artificial não é. Né? Fomentar, por exemplo, a economia criativa de verdade. Que mais? Outra coisa, né? Isso é uma coisa que o Yuval Noah Harari fala bastante. Se no futuro a gente vai ter menos empregos e as pessoas não vão ter empregos, a gente precisa lembrar que para muita gente hoje, o propósito de vida dessas pessoas acaba tendo uma relação muito, muito forte, muito complexa com os empregos. Então, o propósito de vida dessas pessoas sem emprego vai precisar ser rediscutido. As pessoas vão ter que achar novos propósitos de vida. Imagina você que trabalha 30, 40 anos naquela empresa, naquela indústria, e de repente você não tem mais isso. Né? Muita gente vai passar por esse processo de entendimento do que ela é como pessoa, do que ela é como cidadão. Então, isso também é relevante a gente discutir. Né? Que mais? Como é que a gente revoluciona a educação? Né? Como é que a gente prepara a nova geração para essa realidade? Imagino vocês aí, quem tem filho de 10 anos, 5 anos, 15 anos, não importa. Imagina que teu filho daqui 10 anos está entrando no mercado de trabalho. Como é que você prepara essa criança para esse futuro que já é difícil a gente entender o que vai ser daqui 10 anos? Agora imagina que ele vai viver a vida dele durante décadas e décadas. Né? Então, a gente sabe hoje que né, as crianças que estão nascendo vão viver, na pior das hipóteses, vão viver 80 e poucos anos. Né? Imagina daqui 20, 30 anos, com certeza parte dessas tecnologias exponenciais vão ajudar muito a estender né, vão curar doenças, vão resolver uma série de outras coisas, então vão estender esse período. Então, muitos de nós vamos viver, né, muito mais do que 80 anos. Estou falando da média da população brasileira.
Então, a hora que você pensa, por exemplo, que se seu filho tem 5 anos, daqui 10 anos está entrando no mercado de trabalho, um mercado de trabalho que ele vai trabalhar daqui 40, 50 anos, né? Caso tenha emprego para ele, mas como é que eu preparo para ele? Porque não vai ser só uma mudança. Lembra, a gente viveu nesses últimos 20, 25 anos já mudanças muito grandes por causa da internet. Quantas mudanças assim nossos filhos, nossas filhas vão viver nessas próximas décadas, né? Então, como é que eu preparo ele para essa realidade? Isso é muito, muito complexo, mas é muito importante para a gente também discutir, como pai ou como governo, né? Porque a gente tem que preparar essa geração para essa realidade. E dentro das empresas, principalmente agora por causa de Covid, essa aceleração, né, ela está muito, muito feroz. Então, quando a gente fala de mudança cultural e fala da necessidade de inovação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender quais são os nortes, né? O que está mudando efetivamente para poder preparar a nossa empresa, preparar nossos profissionais para essa nova realidade. Então, por exemplo, colaboração. Muito forte. Colaboração é uma coisa que está cada vez mais forte. Colaboração é uma coisa muito plural. Tá? Então, vocês já devem ter visto aí muitas grandes corporações trabalhando junto com startups. Esse é um exemplo. Mas você tem várias grandes corporações trabalhando com outras grandes corporações. Né? Coisas que antigamente eram muito raras e muito difíceis, as empresas tinham segredo industrial e tudo mais. Hoje a colaboração está muito maior. Né? Empresas trabalhando com makers. Vocês têm visto, acompanhado hoje com a história do Covid, quantos makers têm reinventado e criado coisas a toque de caixa e soluções novas, e o maker que vai lá e pega uma válvula e faz uma válvula bifurcada para poder que um respirador funcione para 2 pessoas, makers que estão criando soluções, né? Tem soluções incríveis. Tem um italiano, não sei se vocês viram, deixa eu pegar aqui, olha só que interessante, isso aqui é uma válvula de um respirador, né? E essa válvula era vendida para os hospitais por $11 mil lá fora. Então imagina quanto custaria essa válvula aqui. E você tem alguns makers que estão fazendo isso por centavos. É óbvio que esses caras não estão tendo custo de desenvolvimento, não tem custo de certificação, não tem custo de montar, sei lá, um molde de injeção de plástico. É óbvio que não é tão simples assim. Mas $11 mil lá fora, para alguns centavos, essa diferença é muito brutal. Né? Então, assim como a gente viu, por exemplo, no mercado de financeiro, né, as fintechs, essa transformação a gente vai ver em todos os segmentos. Ela vai ser muito forte em todos os segmentos. Né? Então eu falei de colaboração. Colaboração muito importante, não ter mais os silos, sejam entre departamentos ou entre empresas, né? Inclusive empresas de tamanho diferente. Você tem exemplos hoje no mundo de empresas gigantescas e tradicionais que estão fazendo parcerias com empresas médias e ao mesmo tempo, naquela mesma ação, com uma startup pequenininha e muito recente, né? Então você tem muitos exemplos. Outra coisa, diversidade, né? A gente já entende que para inovar a gente precisa de diversidade. Não é só uma questão de ser bom para o social ou não. Você tem estudos sérios, né? Por exemplo, eu vi outro dia um estudo da McKinsey, a consultoria, mostrando que empresas que têm diversidade de gêneros, ou seja, que as mulheres têm as mesmas oportunidades e têm a mesma quantidade de mulheres que homens, elas têm um resultado na margem de lucro que chega a ser mais de 20% maior. E quando você tem diversidade maior ainda, diversidade de gênero, diversidade de ética, diversidade cultural, essa margem chega a ser mais de 30 e poucos por cento maior. Né? Então como é que a gente faz para ter diversidade? E olha só, para um país como o Brasil, não é só uma questão social, não. A gente tem uma porcentagem gigantesca da população que é negra, que é gay, que é mulher. Se a gente não consegue fazer com que esses caras tenham as mesmas oportunidades e com que esses caras cresçam, olha a quantidade de material humano que a gente está jogando fora, que a gente está abrindo mão numa concorrência que a gente vai ter muito séria com os outros países do mundo. Então, isso é uma questão sim de lucro para as empresas, mas isso também é uma questão que os governos deveriam estar olhando com muita atenção. Né? Aliás, para quem quiser depois, eu tenho feito uma série de podcasts lá pro UOL. Um dos podcasts que vai sair semana que vem, na segunda-feira, você acha em todas as plataformas, procura pelo meu nome, fala sobre isso. Como é que a gente insere mulheres, negros e outras frentes em tecnologia e inovação. Né? Mas olhando de forma prática, como é que a gente convence as empresas, ou seja, por que isso é bom para as empresas?
mas também de maneira como é que eu faço isso acontecer, né? Porque você tem muita empresa que quer fazer isso, mas que não sabe como. É muito difícil. Tá? Então falei de colaboração, falei de diversidade, cultura maker. Como é que eu uso os benefícios da cultura maker, de prototipagem, de colaboração, né, as tecnologias que esses caras estão usando, como é que eu trago isso para dentro da empresa? A gente está vendo agora com o Covid a quantidade de iniciativas que estão criando respiradores a um custo muito mais baixo, né, e uma quantidade de tempo de produção, de criação muito curta. Será que eu não posso levar isso para outro tipo de iniciativa na minha empresa? Será que eu não consigo usar essa mesma tecnologia, essa mesma cultura que esses caras estão fazendo essas soluções para o Covid também para a minha empresa? Claro que pode. Né? Então eu falei de colaboração, falei de diversidade, falei de cultura maker, menos burocracia. Como é que eu trabalho, por exemplo, para ter hierarquias mais horizontais? Não dá mais para centralizar tudo só na alta liderança. Porque o cara que está lá no chão de fábrica, o cara que está no middleman, esse cara é o cara que está vivendo o problema real. Ele que sabe como resolver, ele que entende o problema, ele que sente a dor. Se eu não tiver uma maneira de fazer com que esses caras sejam mais autônomos, que tenham mais autonomia, que esses caras consigam entender que eles podem mudar as coisas à volta dele, eu estou capando uma boa parte da empresa que poderia estar criando, poderia estar inovando. Né? Então, menos burocracia, hierarquia horizontal é muito importante. Né? Isso vale para todas as áreas. Tem áreas hoje que acabam castrando a inovação dentro da empresa, porque elas foram programadas para fazer isso, né? Para cortar custo, para evitar o erro e tudo mais. Né? Que mais? Experimentação. Acabei de falar de erro. A gente fala muito sobre isso, de permitir o erro, mas não é permitir o erro. Não é quando você fala de dar uma impressão errada nas pessoas. Não é permitir o erro. É óbvio que no seu dia a dia você não pode errar, você não pode falhar. Mas como é que eu permito a experimentação? A gente tem que entender que o erro ele é um resíduo negativo de um processo positivo que é de inovação. Né? Então tem que ter mecanismos que me permitam fazer a experimentação para me gerar inovação e que nesse mecanismo eu também terei erros, também terei outras coisas. Não quer dizer que a empresa inteira pode, agora todo mundo pode errar, não é isso. Né? Entender melhor essas coisas. Que mais? O que é chamado de lifelong learning. Lembra, as coisas estão mudando todo ano. Não existe mais aquela coisa de eu estudava, me formava, e agora eu vou trabalhar e vou executar aquilo que eu aprendi. Que profissão hoje que você não tem que estudar o resto da vida? Que todo ano muda? Todas. Todas. Antigamente achava que era a medicina que era assim, né? Hoje todas são assim. Todas estão mudando, todas estão se reinventando. Então a gente precisa aprender continuamente. Se a gente para no tempo, a nossa chance de evoluir profissionalmente, ou de perder emprego, ou de não conseguir um emprego novo, ou de não conseguir empreender que seja, né, a nossa dificuldade vai ficar muito maior. Então a gente precisa estar sempre aprendendo, né, que é o chamado hoje de aprendizado contínuo, de lifelong learning, tem um monte de nomenclaturas, mas basicamente é isso, tem que estar sempre aprendendo. Né? Isso parte também com essa história de como é que eu lido com essa enxurrada de informação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então, de repente você tem amigos, chama essa galera aí para poder, faz perguntas sobre isso, chama seus amigos para poder acompanhar também, tá? Acho que são assuntos bastante relevantes. Que mais? A gente tem que entender que hoje a gente tem que trabalhar dentro da nossa cabeça, dentro das grandes corporações, 4 pilares, tá? Vontade, capacidade, caminhos e processos. Vou falar sobre cada um deles. Vontade. Muita empresa ainda acha que a mesa de ping-pong configura ela como uma... eu tenho cultura de startup, agora eu tenho uma mesa de ping-pong, o problema está resolvido. Não é assim. Não funciona assim. A mesa de ping-pong, ou de pebolim, ou os puff coloridos, não são o que torna a sua empresa mais agradável, ou ter cultura de startup. É uma empresa mais agradável que por acaso pode ter uma mesa de pebolim, uma mesa de ping-pong, um puff colorido, tá?
Mas trabalhar à vontade passa por um processo seu mental de se adequar, de aceitar a nova realidade, aceitar que você precisa estar sempre evoluindo, que vai ter que dedicar tempo a aprender e tudo mais. Mas nas grandes corporações também passa pela mudança do bônus. Hoje, toda a estrutura da empresa é feita pensar no curto prazo. Se você está trabalhando apenas no curto prazo e você paga para as pessoas para ter benefícios apenas pensando no curto prazo, vai ser muito difícil que as pessoas pensem e inovem. Né? Então, se não mudar bônus, é só discurso. Tá? Esse é um exemplo de como se muda a vontade. Capacidade a gente precisa trabalhar. Então, eu falei de lifelong learning, eu falei sobre diversidade, tem relação com isso também, que se você tem uma empresa que são sempre o mesmo número de pessoas, essas pessoas vão pensar iguais. E você não traz diversidade de pensamento. Né? Então, quando a gente fala de capacidade, óbvio que a gente fala de treinamento, a gente fala também de protagonismo próprio, de lifelong learning, fala de diversidade, fala de postura, as pessoas precisam entender que elas precisam colaborar mais uma com as outras. Né? Mas também precisa de outros lados que eu falei, que é caminhos e processos. Processo tem muita empresa trabalhando, vocês devem, muito de vocês já devem ter escutado falar sobre Agile, sobre métodos ágeis, né? Então tem muita empresa que está trabalhando novos processos, de novas metodologias, novos frameworks de gerenciamento de projeto, mas é preciso também ter caminhos para isso. Né? Se a empresa ou se você não investe na inovação, tempo, grana, etc., não adianta você estar preparado, não adianta você ter vontade, porque o dia a dia é muito brutal. Não importa se eu estou falando de você, pessoa física, que tem 1 milhão de coisas para fazer, cada vez mais tarefa, cada vez mais reunião, cada vez mais isso, cada vez mais aquilo, tem que cuidar do filho, tem que não sei o que, etc e tal, e as 24 horas do dia continuam as mesmas. Não importa se eu estou falando também da empresa, que sexta-feira está aí, tem que ter resultado, tem que correr, tem que fazer, tem que... A gente sempre tem essas desculpas, e eu não estou sendo irônico, são desculpas boas, porque o nosso dia é muito complicado, as entregas, as cobranças são muito complicadas, então se eu não tiver caminhos para encaixar isso, vai ser muito, muito complicado. Tá? E para quem tem filho, obviamente já falei, essa molecada vai passar por muitas mudanças. Quem tem filho de 16 anos e outro filho de 8 anos, só nessa diferença já percebe quanto isso já tem impacto na mudança dessa molecada. Né? Então a gente vai precisar trabalhar essa nova geração, alimentar com criatividade, né? Entender por que elas estão aprendendo o que elas estão aprendendo. Né? Precisa ensinar programação? Precisa, mas por quê? Não é para formar um programador, não é que ele vai ser programador, mas ele precisa entender melhor sobre tecnologia, ele precisa entender que ele pode mudar as coisas à volta dele, se ele não entende de programação, de eletrônica, essas ferramentas novas que a gente tem, de impressão 3D e tudo mais, como é que ele vai ter as ferramentas para mudar as coisas à volta dele? Né? Não basta ter vontade, tem que também ter capacidade. Tá? Deixa eu ver aqui se o pessoal mandou perguntas. Vamos ver as perguntas aqui. Vamos lá, o pessoal está perguntando qual que é o meu Instagram. Meu Instagram é Cavaline com Bizeles, tá? Vou botar aqui para quem quiser. Meu Instagram é Cavaline. Vocês me acham na internet com o meu nome também. Vocês têm YouTube, tem um monte de coisa para vocês conhecerem meu. Deixa eu ver mais aqui. O Fábio está perguntando, nesse contexto tecnológico, o Brasil está atrasado. Como cada um de nós pode ajudar? Boa pergunta. Lembra que eu falei aqui, lembra que eu falei que a gente está passando um impacto de várias tecnologias exponenciais e que elas têm muito grande geração de emprego e tudo mais. O que acontece hoje é o seguinte: essa discussão não está em pauta. Esse é o nosso primeiro gargalo, tá? Independente da gente começar a falar sobre soluções, essa discussão não está em pauta. E é muito importante que a sociedade, ou seja, cada um de nós, passe a pressionar todo mundo para que essa discussão entre em pauta. Não é só o executivo, é o legislativo, é o judiciário, são os jornalistas, né, o jornalismo com todo, são os grandes empresários, são os formadores de opinião. Se a gente não falar disso, se a gente não pressionar para essa discussão acontecer e a gente começar a trazer soluções para isso, né, a gente vai ter um problema muito, muito grande. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Nisso de aprender o tempo todo, né, o chamado lifelong learning.
É tanta opção que confunde. Como lidar com isso, né? É, olha, antes de falar sobre isso, eu queria dar umas dicas sobre essa história de estar sempre aprendendo. Acho que até tem uma outra pergunta aqui que eu tinha visto. É, aqui, do Bob, de como estar sempre aprendendo. Acho que as duas perguntas são relacionadas. Eu acho o seguinte, a gente tem que entender, né, e por isso eu falo muito de protagonismo próprio, a gente tem que entender que a gente tem responsabilidade nisso, né? A gente vem de um passado onde as pessoas imaginavam que a nossa educação ela era responsabilidade ou dos nossos pais, ou era a responsabilidade das nossas empresas, empregadores, ou responsabilidade do nosso governo. Não quer dizer que você não possa continuar pedindo ajuda desses caras, mas é muito importante entender que e ter protagonismo próprio disso, tá? A gente é responsável pela nossa própria educação, nosso próprio aprendizado, tá? Então isso é uma coisa. Então aprender que a gente tem responsabilidade. Outra coisa é, a gente precisa colocar prioridade nisso. Eu faço um paralelo com exercício físico. Imagina que você quer emagrecer ou que você quer cuidar da sua saúde e você entende que para isso você precisa cuidar você fazer exercício. Você não simplesmente fala assim, pô, eu preciso fazer exercício e acabou. Senão o que acontece? Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 anos, 1 ano, 2 anos, fala assim, pô, não fiz nada, não me cuidei. Então, a hora que você entende isso como sua responsabilidade, entende que isso é prioridade, você passa a ter um investimento nisso. Como é que você faz isso? Ah, eu vou entrar numa academia, né? Ou eu vou, sei lá, correr no parque. Não importa. Então, você começa a investir nisso. E outra coisa que você faz também é ter frequência. Né? Então, você não adianta, você sabe que não adianta fazer exercício um dia ou uma semana e depois 3 vezes sem exercício. Então, você cria frequência de exercício. Eu vou toda semana, eu vou toda semana, todo dia, não importa. Aprendizado é a mesma coisa. Não adianta você ir lá e faz um curso pontual de uma semana e acabou. E daqui a pouco você faz de novo. Não. Você tem que programar a frequência disso. Ah, eu vou aprender toda semana, todo dia, eu vou destinar esse tempo para isso, eu vou destinar esse tempo para aquilo, e você monta uma frequência em cima disso. Outra coisa, assim como a academia de ginástica, você também tem que medir resultado. Né? Pô, essa semana eu fui menos, então eu vou tentar ir um pouco mais ali, ou esse mês foi mais complicado, eu vou tentar forçar mais no outro, aprendizado é a mesma coisa. O que você aprendeu essa semana? O que você aprendeu esse mês? Né? Assim como você tem que manter a frequência, também tem que estar sempre de olho para ver se você está atingindo os resultados que você queria. Tá? Outra coisa, entender que você pode aprender de várias formas. Né? Exemplo que eu dei da academia, de repente é academia, tá? Você pode correr no parque, vai correr no parque. Você gosta de algum esporte coletivo? Vai jogar futebol com as amigas, com os amigos, não importa. Assim também é aprendizado. Tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de fazer curso presencial, tem gente que gosta de usar o YouTube para aprender. Não importa. Entenda que você também pode aprender de maneiras diferentes, seja uma viagem, uma experiência, fazer um curso presencial, né? Outra coisa, conta isso também, né? Do livro, não precisa ser algo tão caxias como o clube do livro, mas assim, junta pessoas, seja da sua empresa, seus amigos, que também querem evoluir, também querem aprender coisas novas e façam coisas junto. De repente, um dá aula para o outro do que aprendeu, né? Então, assim, é legal você ter gente junto com você também, assim como é com o exercício, tá? Outra coisa, não tenha preconceitos ou preconceitos, né? Então, tem muita gente que eu escuto falar, não gosto de ler livro. Mas muitas dessas pessoas nunca tiveram muita ciência além do livro, porque nunca leram livros. Então, investe um pouco nisso. Lê alguns livros para pegar a prática de ler livro. Aí sim, você vai poder dizer se gosta ou não de livro. Outro exemplo, eu vejo muita gente que acha que YouTube é coisa de moleque. Tem muita coisa que você pode aprender no YouTube. É só achar os canais certos. Né? Então, não tenha preconceitos ou preconceitos. Tá? E a última dica é isso. Né? Assim como você está na academia, você pagar uma academia. Mas eu não tenho grana para uma academia, também não tenho grana para investir em conhecimento. Mas alguma coisa você tem. Que seja para comprar um tênis novo, para ir correr, né? Seja para comprar alguns livros. Né? Lembra que eu falei do Clube do Livro? Pô, não tenho grana para comprar livro, queria ler um monte de livro. Pô, combina com alguns amigos, seja colegas de trabalho, um cara compra um livro, outro lê o livro e depois troca, enfim.
Também pensa com criatividade como você poder fazer isso, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais pergunta aqui. Tinha uma sobre o excesso de conteúdo, né? Que foi a do próprio Fábio, se não me engano. Não, foi de outra pessoa aqui. Bom, em relação ao excesso de conteúdo, lembra que eu falei dos eventos? Uma academia, né? Assim, você fala assim, pô, eu queria treinar todo dia, ou eu queria treinar 2 vezes por dia. Não dá. Ou porque você vai ficar estafado, ou porque não tem tempo para isso, né? Então, a partir do momento que você se programa na frequência certa para fazer aquilo que é o melhor possível, isso já vai te dar também uma certa satisfação, um certo conforto de que você está fazendo o seu trabalho para cuidar da saúde ou para emagrecer, né? Então, você pode comer muito no final de semana, aí você vai dando equalizada, aí você vai dando equalizada. Então, o aprendizado é a mesma coisa. A partir do momento que você planeja a sua frequência, o que você precisa aprender, o que você quer aprender, investe nisso, também vai ter que saber, entender e adequar a sua cabeça. Cara, mas tem tanta coisa que eu queria... Cara, mas você já está fazendo. Já está investindo tempo, já está fazendo isso com frequência, né? Então já está fazendo isso no momento certo, na quantidade certa. Então você consegue... Isso de certa forma acaba te acalmando muito também. Obviamente, tem umas dicas do tipo, as ferramentas de ler depois, né? De ver depois. Isso ajuda também para você ver uma informação. Eu vou perder isso, guarda aquilo. Tem que ter frequência também para ler, para não virar um fundo infinito de coisas. Tempo na rede social, uma coisa que eu acho muito relevante também. Não é sair da rede social assim, marca o tempo. Eu vou ver tanto tempo. Para você entender que assim, pô, é legal, eu gosto, mas você não precisa ficar o tempo todo no mundo. E redes sociais come muito do nosso tempo. Né? O que mais tem de pergunta aqui? Deixa eu ver. Tinha uma do Brasil, tá atrasado, já falei. Deixa eu ver o que mais tem. O que muda no comportamento do consumidor após pandemia? Olha, eu acho que muda bastante coisa, muita coisa está sendo acelerada, né? Então, por exemplo, de trabalho remoto, as pessoas entenderam o que é possível fazer. Com isso não quer dizer que elas vão querer ficar sem um trabalho remoto, mas elas vão cobrar muito mais das empresas para isso acontecer. Muitas pessoas estão passando a consumir online, antes não consumiam online. Então, essa experimentação, a maior parte das pessoas imaginam que vai continuar comprando online. Então, tem muitas mudanças nesse tipo. Acho que nós pulamos muitos estágios, né? Agora, a gente precisa entender o que é pontual e o que é permanente, né? Então, vou dar um exemplo. A gente já começa a perceber que em alguns segmentos, por exemplo, maquiagem, higiene pessoal, tiveram uma queda em alguns aspectos. Então, você tem pesquisas, por exemplo, até antes do Covid, que mostravam que os homens eles fazem menos a barba, fazem a barba com menos frequência, ou com mais frequência por questões profissionais, né? Então, naturalmente, esse pessoal que não está indo trabalhar, etc., talvez faça menos a barba. Tem algumas pesquisas da China que mostram que durante a pandemia as mulheres lavaram menos o cabelo. Então, essas coisas são um pouco óbvias até, né? Você não está saindo, não precisa se arrumar tanto e tudo mais, com aquela mesma frequência, até porque você não tem acesso a cabeleireiro, não tem acesso a manicure, essas coisas todas. Então, assim, pô, mas isso é pontual. Talvez tenha até um rebote na hora que terminar o lockdown. Mas imagina o seguinte, como eu falei, se você tem passado o lockdown, você vai ter mais gente fazendo trabalho remoto, né? Por exemplo, se eu tiver 30% das pessoas fazendo 2 dias por semana em trabalho remoto, isso tem uma queda, sei lá, de 10, 15% menos gente na rua. Então isso também pode ter um impacto em consumo de alguns itens, né? Esse é um exemplo só. Então tem que entender o que é pontual e o que é mudança de hábito, né? Novos hábitos, novos comportamentos e tudo mais. Você tem muita gente durante a pandemia que está adquirindo hábitos novos. Fazer meditação, gente que está virando maker, gente que está aprendendo a cozinhar de novo, ou pegando gosto por cozinhar. Então tem muitas coisas que essa crise está acelerando ou está causando de novo, né? Deixa eu ver aqui. O que mais tem de pergunta?
Então, que muda de comportamento já foi. Como está sempre aprendendo, né? Já foi feito. Legal. Gente, acho que é isso. Assim, temos tomar muito cuidado para a gente não ficar pessimista. Né? Eu falei muito sobre o impacto de novas tecnologias e tudo mais, mas entendam que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que vai passar. Eu acho que a gente vai sair maior dessa crise. Muitas das coisas a gente tem urgência para começar a olhar e discutir sobre isso, mas não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí, mas não é para ficar desesperado. A história de estar sempre aprendendo, ela é muito relevante, mas ela não necessariamente é algo que assim, eu vou perder emprego, assim, tem que começar a olhar para isso com muito carinho, mas não é uma coisa para ficar desesperado, tem que conhecer coisas novas, aprender coisas novas, né? Adquirir novas habilidades. Então, sempre tá muito carinho, muita atenção, porque as coisas estão mudando e elas vão continuar mudando. Então, a última pergunta aqui: como levar os Fab Labs de maneira simples para dentro da empresa? Não acho que é tão simples, tá? Acho que só levar o Fab Labs só é fácil, só montar um espaço, um laboratório, compra o material, compra os equipamentos, mas só o espaço em si não resolve. Acho que você tem que ter uma mudança de cultura da empresa, tá? Para poder experimentar, você precisa estar para as pessoas saberem o que está fazendo. Acho que tem um trabalho que precisa ser feito. Acho que é isso, gente. Obrigado. Vocês têm meus contatos aí, meu Instagram para quem quiser, meus vídeos no YouTube. Tem bastante texto que eu fiz ali na minha coluna do UOL, tem os podcasts, enfim. Tem bastante coisa legal para vocês conhecerem aí, para a gente continuar essa discussão. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigado pelo Mink, obrigado pelo Shopping, pela oportunidade. Espero que passado aí o lockdown a gente consiga fazer alguma coisa presencial também. Valeu, galera. Abraço.